Então abre a sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis. Nós vamos para o capítulo 5. Achou? E nós vamos ler do verso 1 ao verso 14, ao 14º. Essa história você conhece. Já fizemos algumas vezes reflexões sobre esse texto. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder para tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Pai querido, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tome esta palavra que não é de homem algum, é do Senhor, e aplique no coração daqueles que estão aqui nessa noite, porque o Senhor os trouxe para fazer algo sobrenatural em suas vidas. Em nome de Jesus, meu Deus, abre os nossos olhos e ouvidos, abre o nosso entendimento, para que nós possamos receber a tua palavra com singeleza, com simplicidade, mas com todo o poder e a profundidade que ela tem. Que nenhum de nós saiamos daqui nessa noite do mesmo jeito que nós chegamos, mas que nós saiamos daqui impactados pelo poder da tua palavra e pelo poder do teu Espírito. Nós te pedimos, meu Deus, que seja assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Diga: nem sempre Deus considera o que eu gosto, mas sempre o que eu preciso. Não é verdade?
O problema é que nem sempre a gente entende assim. Em boa parte das vezes, nós queremos que Deus considere o que eu gosto. Porque também nós gostamos de considerar o que as pessoas gostam, né? Mas Deus tem as suas maneiras de agir. Deus tem os seus modos de agir. E via de regra, o foco de Deus não está no que eu gosto. O foco de Deus está no que eu preciso. Porque Deus não é um Deus de suprir com supérfluos, nem com preciosismos. Mas Deus é um Deus comprometido em que eu não tenha falta de coisa alguma que seja importante para a minha vida. Então, normalmente, a prioridade de Deus é olhar para mim e para você, ver o que nós precisamos e em cima das nossas necessidades, Deus vai se mover, Deus vai operar, Deus vai suprir. O problema é que muitas vezes nós confundimos necessidades com preferências e acabamos na direção de Deus exigindo que Ele supra nossas preferências, que em alguns momentos chegam a se tornar vaidades. Deus então, que nos conhece por dentro e por fora, que antes de nós nascermos já sabia quem nós éramos, que antes de nós morrermos Ele já tem contado os dias da nossa vida, não é? Os que têm cabelo, saiba que Deus conhece todos os cabelos que você tem na tua cabeça, Ele contou todos eles, e você que perdeu também, Deus já sabe quanto você perdeu, porque Deus conhece isso. Esse Deus maravilhoso, Ele está num tempo muito acima do nosso, Ele está num caminho muito acima do nosso, Ele tem pensamentos muito mais altos do que os nossos, é o que diz Isaías. Então, esse Deus muitas vezes, Ele vai operar de forma que a gente não entende. E nesse tempo de reforma, nós vamos observar e temos observado que muita gente fica assim, meio retraído, meio de biquinho para cá, biquinho para lá, porque acha que Deus não está funcionando na sua vida, acha que Deus não está operando a seu favor, porque Deus não está fazendo o que você gostaria que fizesse. Por isso Deus falou, vai lá e diz para o meu povo que eu continuo sendo Deus. Eu faço o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. E eu não preciso de ninguém para ser Deus, as pessoas é que precisam de mim para ser alguém. Eu disse, amém, Senhor. Então nós estamos aqui para isso, para te mostrar que Deus é Deus da tua vida, mesmo quando você não compreende como Ele está operando. Para você tomar no teu espírito uma convicção de que independente dos teus juízos, Deus continua sendo o supremo Senhor de todo o universo. E os pensamentos que Ele tem a teu respeito são pensamentos de bem, não de mal. É o que a Bíblia diz. Nós não vamos falar sobre o milagre de Naamã, não vamos falar sobre a lepra que foi curada. Você sabe, esse contexto aqui é um contexto complicadíssimo. Hoje, a lepra é uma doença infecto-contagiosa, qualificada, perfeitamente estudada, catalogada, pesquisada, com tratamento proposto, com experiência para qualquer médico que pegar um paciente com lepra, medicar e resolver o problema. Lepra já foi um grande problema para a humanidade. Hoje, a medicina evoluiu, a ciência evoluiu, os medicamentos evoluíram, os diagnósticos se tornaram mais precoces e perfeitos. Então, hoje a lepra não é mais esse grande problema. Mas naquela época, na época de Naamã, no Velho Testamento, a lepra era o resultado visível de pecado. Quando alguém estava leproso, ele era automaticamente execrado do convívio com as pessoas. Ele não podia mais conviver com a família, ele não podia mais conviver com a comunidade onde ele estava, ele não podia mais ir ao templo ou ao lugar que ele deveria ou achasse que pudesse ir para fazer suas orações, suas preces. Ele estava excluído do convívio. E ele só retornava ao convívio quando ele, examinado pelo sacerdote, fosse declarado limpo. Naamã, ele é uma figura que ainda hoje a gente vê pessoas assim. Ele era um sujeito que ele tinha uma porção de medalhas no peito, ele tinha uma porção de honras. As pessoas olhavam para Naamã, achavam Naamã o cara.
Ele tinha honras do seu próprio senhor. O rei da Síria o honrava de uma forma tremenda. Ele era uma espécie de super-ministro, porque naquela época, quem sabia fazer guerra, quem era estrategista de guerra, ele tinha acessos que outros não tinham. E a Bíblia diz que ele era um comandante do exército sírio, um dos maiores exércitos daquela época. Esse homem era extremamente honrado. Onde ele chegava, ele tinha honra. Mas por baixo do uniforme dele, por baixo daquelas honras todas, por baixo daquele prestígio todo, ele escondia pecado. Há muitas pessoas assim, não é, irmãos? Não vamos falar sobre isso hoje, não. É só para trazer um lampejo na sua mente. Será que eu tenho honras por fora e pecados escondidos por dentro? Será que as pessoas só veem as medalhas porque eu faço com que elas apareçam mais do que a minha própria vida? E escondo dos outros o pecado? Pensa nisso, mas não é sobre isso que eu vou pregar. Naamã era assim. Mas tinha lá na casa dele uma menina. E essa menina conhecia um profeta em Israel. Esse profeta era Eliseu. Casca grossa. Um sujeito assim ruim de lidar. Um sujeito assim intragável. Eliseu não era um cara bom de negócio. Elias já não prestava. Eliseu, que veio depois dele, veio com unção dobrada. Então tudo que o outro tinha, ele tinha em dobro. A enjoação de Elias ele tinha dobrado. Mas esse homem era um homem de Deus. E a menina disse assim, olha, ela pensou no profeta, mas o rei da Síria pensou no rei de Israel. E mandou a cartinha que você viu. Ora, conversa de profeta com quem não é profeta incomoda, não incomoda? O rei de Israel não era profeta, era rei. Falou, estou no sal, esse cara quer romper comigo. Logo agora que a gente tem um acordo de paz, esse exército poderosíssimo, ele está arrumando um meio para poder fazer guerra contra mim. Mas onde tem um profeta, tem confronto e tem solução. Eu acho que hoje eu vou ser na tua vida um profeta. Eu vou te trazer confronto, mas também vou te dar um caminho de solução. Ele disse assim, manda esse comandante vir falar comigo, porque ele vai saber que tem profeta em Israel. Às vezes tem rei, mas não tem profeta. E quando não há o profético, o sobrenatural de Deus demora a acontecer. Ali em Israel tinha um rei frouxo, mas tinha um profeta cabra macho. Ele vai saber que tem profeta em Israel. Ou seja, tem homens que falam pela boca de Deus para as pessoas mudarem de vida. E aí ele vai para lá. Mas sabe como é um sujeito cheio de honra, cheio de glória, recebido com tantos protocolos? O que ele esperava? Ele esperava que porque a casa de Eliseu não devia ser um palácio não, irmão. O que você acha? Você acha que Eliseu vivia num palácio? Não, ele devia morar num bairro mais simples um pouco. Ele devia morar, a casa dele devia ser muito simples. E aí Naamã chega na casa dele. Aí ao invés dele receber um profeta saindo lá de dentro, todo escabriado, com medo de Naamã, seu Naamã, vossa excelência, é ou não é? Que nós estamos na época das vossas excelências, né, irmão? As vossas excelências estão nos dando uma alegria tremenda. E Naamã estava lá. Uma vossa excelência dessas. Só que o profeta não foi nem falar com ele. O profeta mandou o moço dele dar um recado, assim, olha, fala para Naamã mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, ele vai ficar limpinho, limpinho. Você imagina o moço chegando lá, chegou Naamã. E Eliseu lá tomando água de coco, na rede, e diz para ele assim, manda Naamã mergulhar no Jordão 7 vezes, ele vai ficar limpo.
Aí o menino volta para Naamã, já voltou tremendo. Porque menino de recado é assim, ele não tem unção, ele só tem um recado. Ele fala, mas pouca coisa acontece, porque ele sabe que não tem unção, ele só tem um recado. Uma vez ele foi nessa também de fazer o que o profeta mandou. Ele botou o bordão em cima do menino que estava morto, não resolveu nada, irmão. Voltou ele correndo, cara, o menino continua morto. E cadê o bordão? Ficou lá. Depois você lê isso. Naamã olha para eles assim: isso é uma desonra. Porque quem vive de honra tem dificuldade para se quebrantar. Quem se acha demais tem dificuldade para se colocar de menos. Não é assim, irmão? A Bíblia diz que a soberba precede a queda. O problema não eram as medalhas de Naamã. O problema não era a lepra de Naamã. O que Naamã precisava era de uma mexida na sua alma. E o profeta sabia disso porque Deus já havia mostrado para ele. Naamã não precisava de uma mise-en-scène espiritual, como muitos de nós achamos que é necessário um ritual específico que está no seu imaginário para você receber um milagre, o favor de Deus. Preste atenção, Deus vai te alcançar onde você está, sem rito, sem parafernália, sem mise-en-scène, porque mais do que você conhece as tuas necessidades, Deus conhece você todo. Você está entendendo isso? Então, Deus não precisa de parafernálias para ser Deus. Nós é que precisamos, Deus não precisa disso. E às vezes, o maior milagre que nós vamos receber é exatamente entender que o nosso Deus não segue protocolos humanos para ser Deus e nos abençoar. Deus segue o seu coração, que é santo e perfeito. Você está entendendo isso ou não? Naamã achava que o profeta devia chegar, dar umas baforadas na orelha dele, passar a mão tremendo. E o profeta disse: mergulha no Jordão. Irmão, você já foi em Israel? Você vai em Israel? Vai. O Rio Jordão não é lá essas coisas mesmo não, irmão. Está bem tratadinho porque eles têm educação, eles cuidam do meio ambiente. Mas não é lá essas coisas não, irmão. E Naamã estava perfeitamente correto. Eu tenho na Síria rios melhores. E tinha mesmo. Por que ele não mandou tomar banho lá? Tem que tomar banho aqui no Rio Jordão. Ele está brincando comigo. É assim que você fala às vezes de Deus. Deus está brincando comigo. Deus está fazendo gracinha comigo. Deus não está considerando minha necessidade. Deus não está considerando o que está acontecendo na minha vida. Esse homem de Deus aí não está nem aí para mim. Porque quem gosta de honra é assim. Ele não quer ouvir a palavra de Deus, ele quer ouvir a palavra que agrada ao seu coração e não aquela que muda a sua vida. E Deus tem palavra para mudar a sua vida, porque quem agrada o coração de os outros e não mexe na sua história, não resolveu nada. E Deus é Deus de solução, Ele não quer engambelar você, Ele quer te levar para níveis mais altos. E para isso, Ele vai fazer o que for preciso, mesmo te fazendo tomar banho no Jordão. Tipo assim, Rio Jucu na seca aqui. É um rio assim. E tomar banho público. Ele tinha que ir lá no rio. O pessoal fazer rodinha em torno dele. Ele tinha que se desnudar. Botar a sua lepra para fora.
e tomar banho no rio. E não era uma mergulhada não, eram 7. Abaixa, levanta. Todo mundo olhando para a pele dele, ó. E as manchas brancas estavam lá ainda. Ele abaixa, levanta. Eu acho que da metade para frente começou a sumir. Aí o pessoal animou. Está sumindo! Aí ele abaixava e levantava. Está dando certo. O que a gente pode aprender com essa experiência desse homem? 3 coisas. E eu vou falar muito rapidamente. Eu queria que você ficasse ligado. Primeira coisa que a gente aprende com esse homem, com essa experiência, com essa operação de Deus. Diga, nem sempre o padrão da operação de Deus é o meu padrão. Ele queria uma coisa, Deus fez outra. Por que nem sempre Deus faz o que eu quero? Porque Deus sempre está preocupado com o que eu preciso. Eu vou repetir para você, pelo amor de Deus. Muita gente já desanimou de andar na igreja, já desanimou de andar na caminhada espiritual, porque está vivendo um evangelho de self-service. Estou com uma necessidade, vou lá no drive-thru, passo o meu cartão e saio com o meu suprimento. Não é assim no evangelho. Não é assim no evangelho. Deus não é um entregador de pedidos. Deus é o Senhor de toda a glória, que tem uma aliança comigo e com você, para nos tornar cada dia mais parecidos com o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Deus não vai se preocupar com o que eu penso. Deus está preocupado com o que eu preciso. Enquanto eu não discernir a soberania de Deus, eu vou ficar correndo atrás de situaçõezinhas que supram minhas carências estabelecidas por mim. Posso te fazer uma pergunta? Quando foi que você, na sua oração, perguntou para Deus qual era a sua necessidade? Quando foi que você, nas suas orações, chegou para Deus e disse assim: Deus, não considera o que eu gosto, faz o que eu preciso. E ficou parado em pé esperando sem sair do lugar. Essas orações vão mudar a minha vida e a sua. Porque aí eu vou começar a orar como convém. Eu não vou fazer orações voltadas para o meu umbigo. Eu vou fazer orações voltadas para o que está no coração de Deus a meu respeito. E aí eu vou começar a ter respostas. Aí as minhas orações vão começar a ser respondidas. Aí eu me credibilizo na presença de Deus. Nós somos muito pidões por vaidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Não tem problema nenhum você fazer oração para Deus, continua orando mesmo. O que eu estou dizendo é quando foi que você perguntou para Deus qual é a tua real necessidade. Por que eu preciso fazer essa oração? Porque Deus quer me arrancar das crises da minha alma. A maioria das nossas crises, ela está neste contexto de pedir aquilo que Deus não tem propósito em me dar. São orações carnais que nós fazemos para suprir as preferências da nossa carnalidade. Nós não nos preocupamos com a nossa necessidade espiritual. Nós nos preocupamos com a nossa necessidade sempre, em primeiro lugar, material.
Nós queremos ser curados, mas não nos preocupamos em viver para a glória de Deus. Nós queremos o carro novo, mas no dia que chove eu não venho para a igreja. Nós queremos um bom emprego, e o dinheiro vem, eu começo a viajar e já começa a queimar as etapas na igreja. Alô? Eu mereço ser feliz. Não, você merece ser santo. Felicidade é resultado de quem busca santidade. Você decidiu entregar a tua vida para Jesus. Porque quem busca felicidade e não prioriza a santidade, se corrompe no caminho e se vende por prazer, por preferência ou por impotência. Fala para o irmão que está do seu lado, ficou estreito. E eu estou nesse estreito aí. Sim ou não, irmão? Nós queremos um culto segundo o nosso entendimento. Todo mundo quer culto profético, mas ninguém aguenta um culto profético. Sabe por quê? Porque no culto profético Deus vai começar assim: você que está na internet com imagens pornográficas, quem gosta? Irmão, Deus não considera o que eu gosto, Deus considera o que eu preciso. Por isso Ele vai fazer do jeito dele e não do meu. E o meu papel e o teu é conhecermos Deus o suficiente para não nos decepcionarmos com o modo de operação de Deus. Ele tem o direito de operar do jeito que Ele quiser, porque ninguém ensinou a Deus para cobrar de Deus postura nenhuma. Estava faltando, graças a Deus. O Leandro não está aqui, é um problema. Tem muita gente que acha que está na rota, não está. Deus nos põe na rota, e eu posso me considerar na rota quando eu estou em submissão a Deus, reconhecendo o seu governo e a sua soberania, sem argumentos contra Ele, sem protótipos de operação para Deus. Fala, eu não vou mais estabelecer padrão para Deus operar. Ele vai fazer do jeito dele, e eu vou receber com alegria. Amém? Segunda coisa que esse texto nos ensina: nem sempre Deus opera segundo o que eu tenho. Deus opera segundo o que eu preciso. Naamã falou assim: mas nós temos rios melhores. E Deus está preocupado com o rio bom ou ruim? O que é mais importante, Naamã ou a água do rio? O que você acha que era mais importante? Naamã ou a água do rio? O problema é que a gente fica agarrado na água do rio. Olha para mim. Quantas vezes você teve que sair daqui da igreja para ouvir a mesma pregação que eu prego para você, para chegar aqui depois do congresso que você foi e dizer assim: uau, Deus falou muito comigo. É soberba? Não, eu tenho consciência do que Deus me manda fazer. Eu não larguei o que eu larguei para andar com Deus para fazer o que eu quero. Eu larguei o que eu larguei para andar com Deus para fazer o que Ele quer que eu faça. E eu sei do que você recebe, porque antes de você receber, recebo eu. Quantas vezes, nessa hora, sabe o que aconteceu? O Jordão não resolveu o teu problema, você teve que ir para Abana e Farfar. Ouviu a mesma coisa, recebeu a mesma exortação, mas só mudou de vida porque estava no outro rio.
Só funcionou porque a água é outra. Ei! Sim ou não? Pode falar, irmão, eu não tenho misura com isso não, irmão. Depois de 60 anos na cara e alguns anos de ministério, eu vou para o céu, irmão. Isso tudo vai ficar aqui, ó. Deus está dizendo para mim e para você: Deus não precisa do que você tem para fazer você melhor do que o que você é. Deus não precisa do que você tem para Ele entrar na sua vida e fazer de você uma pessoa melhor do que esta que você é. Aliás, o que você tem pode ser o grande empecilho para você ser aquilo que Deus quer que você seja. Aquele homem era soberbo, vaidoso, prepotente, vivia com seu egozinho massageado, mostrando por fora o que ele não era por dentro. E Deus não considera o que eu tenho quando Ele quer mexer no que eu sou. Deus não está preocupado com o que você põe embaixo do braço. Deus está preocupado com o que está dentro do teu coração, a tua identidade, o teu caráter, aquilo que Ele quer fazer de novo e especial na sua vida. E muitas vezes não é possível, por causa das coisas que você tem e vive o tempo todo oferecendo coisas para Deus. Deus quer você, não as tuas coisas. Deus quer mudar você. Deus quer mexer na tua essência. Amém. Aleluia. Terceira coisa, vai acabar. O milagre é importante. Fala, é importante. Muito importante. Mas às vezes, a maneira como Deus o faz é a sua principal obra na minha vida. Curar a lepra de Naamã era bom? Era bom, é importante? Claro que era. Era uma necessidade que ele tinha. Mas mais importante do que curar a lepra foi a obra que surgiu na vida de Naamã por causa do processo de Deus com ele. Você imagina um homem daquele, cheio de empáfia, ter que mergulhar no Rio Jordão, tirar a roupa na frente de todo mundo, mostrar a sua lepra, e o que é pior, ter que voltar atrás, porque ele saiu pisando em obra, não saiu, irmão? É por isso que a gente tem que tomar cuidado com algumas decisões que a gente toma. Decisão, meu irmão, é um negócio que depois, se você vai, se quiser acertar, tem que voltar, e o retorno não é bom. Mas é no retorno que a gente é curado e liberto. Não vou para quê, Jordão? Agora olha só esse rio. Tem lugar melhor, rapaz. Não vamos embora. Comandante, mandão, cara. Aí chega alguém do lado dele e fala: chefe, escuta aqui. Caiu aqui um negócio aqui, chefe. Chefe, cara, se te mandasse fazer um negócio difícil, você não fazia? Rapaz, é só tomar banho no Jordão. Você já veio aqui, rapaz. Ser general é uma besta. Vai perder viagem. A ficha caiu, né? Ele falou: cara, sabe por quê, irmãos? Nós gostamos de coisa complicada. Você só dá valor àquilo que é complicado e difícil. E Deus opera na simplicidade das coisas. Deus opera na singeleza das atitudes. Deus opera nas entrelinhas da história muito mais do que nos pontos de exclamação da história. Naamã precisava ser confrontado com a sua soberba. A lepra que aparecia na pele
era produzida pela vaidade, pela soberba, pelo egoísmo que ele tinha por dentro. Era esse estado de espírito que ele tinha que o fazia um pecador. Um homem que agia por justiça própria, porque ele já saiu julgando todo mundo. Um homem acostumado a ser obedecido e não se curvar para ninguém. E Deus teve que pegar esse cara e dizer assim: ou você faz o que eu te mando, ou você vai voltar com lepra. Deus está dizendo para você nessa noite aqui: ou você se quebranta na minha presença e começa a fazer o que eu te mandei fazer, ou você vai continuar com os problemas na tua vida. Ou você se quebranta e faz o que eu estou te mandando fazer, ou você vai continuar com os problemas na tua vida. Deus podia tirar a lepra de Naamã, sem Naamã pisar em Israel. Deus podia tirar a lepra de Naamã, quando ele foi conversar com a mocinha da casa dele, que era escrava. Mas ele teve que sair do lugar dele. Ele teve que sair do seu apogeu. Ele teve que trazer uma série de coisas que o profeta não quis. Depois você continua lendo o texto. Ele trouxe uma série de presentes que o profeta não recebeu, porque ele precisava entender que Deus não se move pelo que você tem. Ele precisava entender que Deus não faria as coisas pelos presentes que ele deu. Deus não se deixa vender, ele não é comprável. Deus é Senhor. E enquanto eu não me curvar, eu vou levar lepras na minha vida, como muita gente está levando. Não é o teu limite, é o limite que Deus impõe para você. E muitas vezes ele excede a nossa capacidade de obedecer. Deus hoje quer fazer milagre aqui, irmão. Deus vai arrancar muita coisa da sua vida, se você decidir mergulhar no rio que Deus está botando para você mergulhar. Como é que eu mergulho? Se submetendo ao que você está ouvindo hoje aqui. Existe um rio aqui, ó, que não é o Jordão, é o rio do Espírito. E o Senhor está esperando você tomar posição. Eu não vou botar a mão na sua cabeça, não vou ungir você com óleo. Deus é que está fazendo tudo isso. Ele mandou o moço dele aqui te dar o recado. Não é o moço que tem poder, é o Deus de glória que vai mover na sua vida. Então, se você não se curva, não se encontra com a glória de Deus. De pé você olha Deus, de pé você vê a glória, mas se não se curvar, a glória não toma você. E você não está aqui para ver, você não está aqui para saber que a glória de Deus existe. Você está andando com Jesus para ser tocado pela glória de Deus, porque é isso que vai fazer diferença na sua vida. Qual é a tua necessidade? Eu vou te dizer qual é a tua necessidade. Não fica triste comigo. A tua necessidade é quebrantamento e humilhação. Nós somos muito arrogantes. Nós somos seres espirituais muito arrogantes. Eu não sei você, irmão, mas Deus tem mexido na minha história. E eu tenho descoberto coisas em mim que me deixam vermelho. Eu preciso me quebrantar. E não é chorando, saindo remela do nariz. Isso pode ser uma encenação muito bonita. Pode ser até as medalhas das honras espirituais.
Pode ser uma empáfia espiritual, que as pessoas me veem fazendo e acham que eu sou o máximo. Ritual sem quebrantamento não atrai a glória de Deus. E o que nós precisamos é que essa glória de Deus toque na nossa vida, para mudar a nossa história. Naamã saiu desta reunião um homem transformado, tão transformado, que ele disse: olha, não tem como, eu não posso tirar a minha aliança com o meu Senhor, mas este é o meu Deus, eu quero um pouquinho dessa terra para levar para minha cidade, porque foi neste lugar que Deus me quebrantou. Depois você lê o capítulo. Esse homem foi tão impactado que ele não levou de volta os presentes todos que ele trouxe, menos alguns que Geazi pegou e ficou leproso para deixar de ser besta. Porque aquilo que profeta não recebe, ninguém deve receber. Vou repetir. Aquilo que profeta recusa, eu não posso correr atrás. E tem muita gente correndo atrás de refúgio de profeta. Está arrumando problema para a sua vida. Esse homem voltou para a sua cidade, voltou para o país, para a Síria, levando terra de Israel. Porque aí eu vou ter um lugar para botar o meu joelho. Eu não quero mais colocar o meu joelho em qualquer lugar. Os meus joelhos estarão na terra do Deus que mudou a minha vida. Amém, amado?